Por um acaso apareceu o slide aí? Apareceu. Mudou? Mudou. Tá ok. Então, que o Senhor nos abençoe e derrame sobre nós a graça dele, né? Deixa eu acrescentar esse pessoal que chegou aqui. O Aelson, o Alexandre e o Renan. Ok. Que o Senhor nos conduza nessa aula em nome de Jesus. Como eu disse para vocês, a gente vai passar pelo processo de entender o passo a passo da hermenêutica. Porque a exegese, ela é uma parte da hermenêutica propriamente dita. A hermenêutica ela tem vários processos, e um dos processos da hermenêutica se chama exegese. Então, nós vamos fazer um apanhado geral do que é hermenêutica, e aí a gente vai entrar especificamente na exegese e no passo a passo da exegese. Enquanto eu estiver falando, se alguém quiser me interromper, fazer pergunta, fica à vontade. Ó, a Bíblia é um livro incomparável. Ela é a palavra de Deus. Portanto, se for compreendida e aplicada corretamente, dará ao cristão a condição de se relacionar de forma correta com Deus, como destaca o grande teólogo batista Millard J. Erickson, né? Crenças doutrinárias corretas são essenciais no relacionamento entre o cristão e Deus. Então, um dos papéis da hermenêutica e a importância da hermenêutica consiste em levar o leitor-intérprete a uma crença doutrinária correta. Então, quando nós concebemos as doutrinas bíblicas por meio da escritura, certamente vamos nos relacionar de maneira mais íntima, mais pessoal e correta com Deus. E quem verdadeiramente concebe uma crença doutrinária errada, vai para o outro extremo, que é o que a gente vai perceber. Vocês já leram alguma coisa desse teólogo chamado Roy Bezuc? Nunca ouvi falar. Ele tem um livro muito interessante sobre interpretação bíblica. Ele diz o seguinte, ó: precisamos conhecer o significado da Bíblia a fim de descobrir sua mensagem para nossos dias. Devemos compreender seu sentido para a época antes de percebermos seu significado para hoje. Se Tem destacarmos... professor. Oi, você tem ele? Tem dois, não, esse livro aí não. Tem dois livros dele aqui, Teologia do Antigo Testamento e Teologia do Novo Testamento. Ele é muito bom, viu? Muito bom. Então, se destacarmos a hermenêutica, ele até destaca aí, ciência e arte de interpretar a Bíblia, estaremos passando por cima de uma etapa indispensável do estudo bíblico e deixando de nos beneficiar dela. Então, tem gente que pula a hermenêutica. Faz igual o Salomão falou, ele vai direto para a exposição, e na exposição que faz, dá uma passeada na Bíblia inteira, não interpreta nada, não explica nada, não ensina nada, e ele deixa de se beneficiar dos princípios da hermenêutica. Zuck, ele fala, ó, quando a Bíblia não é interpretada corretamente, a teologia de um indivíduo ou de toda uma igreja pode ser desorientada ou superficial, e seu ministério desequilibrado. O cara enviou um vídeo para mim hoje, para eu analisar. Eu falei, irmão, um vídeo desse não precisa ser analisado, não, cara. O cara pregando sobre o Éden e tentando provar que Satanás era uma espécie de mistura de espírito com animal, que ele era mesmo uma cobra, uma serpente. Eu falei, cara, como que você perde tempo de ficar avaliando um vídeo desse? Não tem condição, né? Eu detectei automaticamente que era um pregador daquela igreja chamada Tabernáculo da Fé, que foi William Branham que concebeu esse tipo de ideia, né?
de que Satanás era um ser híbrido, né? Por que as pessoas chegam a essa condição? Porque interpretam a Bíblia de maneira incorreta. A hermenêutica é falha, a hermenêutica deles não alcança, de fato, a interpretação. Olham para a Bíblia com um óculos embaçado, né? Complicado isso aí. Descobrir comentários para o nosso dia. Então, já que... Ó, chegou o Rodrigo aqui. Hã? E aí? Olha só. O que é hermenêutica, então? Se a gente precisa usá-la e precisa se beneficiar dela, o que é hermenêutica? O Henry Virkler, ele diz o seguinte: é a ciência, a arte de interpretação bíblica. Geralmente os autores falam de arte, né? Necessariamente não é uma arte, a gente vai ver isso. Olha, o Grande Dicionário Unificado da Língua Portuguesa faz as seguintes definições de hermenêutica. Primeiro, a arte, né? Eles gostam de usar o termo arte. A arte de interpretar os textos sagrados ou livros antigos. 2, a arte de interpretar leis. Então, olha só, essas duas definições que o dicionário faz ligam a hermenêutica a esses pontos de concentração: a religião, a literatura e o direito. Então, temos hermenêutica na área religiosa, temos hermenêutica de textos antigos e temos hermenêutica na área do direito. Não sei se algum aí de vocês é advogado, né? Mas tem hermenêutica jurídica. Então, ela atua nesses três campos. Para nós, a única que importa é a hermenêutica bíblica, né? Que é a que vamos, de fato, usar. Moisés Silva, um grande teólogo, na minha concepção, ele define a hermenêutica da seguinte forma: seu significado tradicional é relativamente simples. É a disciplina que lida com os princípios de interpretação. Alguns escritores gostam de chamá-la de ciência da interpretação, outros preferem falar de arte da interpretação. Talvez com a implicação, ou você a tem, ou não. Deixando de lado essas diferenças de perspectiva, o interesse básico da hermenêutica é claro, o suficiente. Deve ser acrescentado, entretanto, que quando os escritores usam o termo, na maioria das vezes, o que eles têm em mente é a interpretação bíblica. Mesmo quando é outro texto que está sendo discutido, a Bíblia provavelmente a soma por trás. Ou seja, no geral, você não ouve advogados falando sobre hermenêutica, você não escuta pessoas da área da literatura falando sobre hermenêutica, mesmo que saibam que ela também funciona nessas outras áreas. Geralmente, qualquer pessoa que tem uma noçãozinha escuta hermenêutica, ele já é transportado para esse conceito de Bíblia e teologia, porque é justamente isso que nos importa. As tarefas da hermenêutica. Eu estou citando aqui o Zuck, porque ele faz uma definição maravilhosa em relação à tarefa que a hermenêutica tem que cumprir. Então, o que faz com que a Bíblia seja um livro difícil de entender é o fato de ser um livro antigo. Com base nesse princípio, ele destaca que alguns problemas distanciam o leitor da Escritura de sua interpretação correta. E no livro dele, ele chama esses problemas de abismos. Então, ele destaca que a hermenêutica tem a tarefa de dar suportes para o leitor e intérprete da palavra de Deus transpor esses abismos. O primeiro abismo que ele destaca é o abismo do tempo. Olha só, nós estamos bem distantes dos acontecimentos, né? Que é o abismo cronológico. Refere-se à lacuna temporal que existe entre os acontecimentos registrados pelos autores humanos, seus primeiros leitores e a atualidade. Então, é um grande obstáculo. Eu não posso interpretar um texto que foi escrito há 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, dependendo de qual dos livros, e querer entendê-lo com a mente odierna, né?
Então, é um grande obstáculo. O segundo, o abismo do espaço, a questão geográfica, né? Ou seja, é imprescindível para o intérprete da Bíblia entender todos os aspectos da geografia dos lugares onde se deram os fatos que foram registrados na Escritura. Então, essa questão espacial, a questão geográfica e geografia não trata só dessa questão de localização, mas de demografia, de outros conceitos, né? É muito importante saber que se eu olhar para esses textos antigos da Escritura com o conceito geográfico de hoje, certamente eu vou ter problemas, né? A gente precisa identificar, sim, mas saber que eu preciso olhar para esses textos sabendo que esse abismo espacial ele é gigantesco e a gente precisa considerar isso. O abismo dos costumes, os abismos culturais, esses aí são latentes, né? Então, olha só, considerar e procurar compreender todos os elementos culturais dos povos dos tempos bíblicos. Vai falar sobre um determinado povo da Bíblia? Estudar a cultura, gente, para não cometer gafes, né? Para não interpretar de maneira incorreta, né? E a Bíblia fala de vários povos, vai falar sobre os assírios, sobre os sírios, sobre os babilônicos, os medo-persas, né? Os gregos. Então, você vai ter que entender a questão cultural de cada um desses povos para interpretar corretamente o que aconteceu. Por exemplo, a diferença dos cativeiros, né? O cativeiro assírio lidou com o povo de Deus de uma forma, o cativeiro babilônico de outra. Por quê? Por causa da questão cultural, da diferença entre esses povos, né? O abismo do idioma, que é o abismo linguístico. Então, a diferença que há entre os idiomas bíblicos antigos e os idiomas de hoje, com as suas linguagens modernas. O próprio grego de hoje já não é o grego que foi usado para a inscrição do Novo Testamento. Então, é uma característica que a gente precisa abordar. Não é a principal, porque tem gente que acha que exegese é só você olhar o texto na língua em que o texto foi escrito. Não. Esse é um dos abismos que a gente precisa construir uma ponte para chegar do outro lado, mas ele não é necessariamente o mais importante na exegese, mas é importante. E esse último, em relação à hermenêutica, que é o abismo da escrita, o abismo literário. As diferenças entre os estilos e formas de escrita daquela época, os estilos e as formas de escrita do mundo ocidental da atualidade. Então, a própria literatura, né? A Bíblia tem alguns estilos literários que são especificamente bíblicos, os evangelhos, por exemplo. Os evangelhos são, na verdade, textos que têm uma personalidade própria, né? Nós até então, até os evangelistas escreverem os textos a respeito de Jesus, e é bom entender que os evangelhos não são necessariamente biografias. Até então não se conhecia esse estilo literário. Por exemplo, o estilo literário também é epistolar, né? Paulo escreve todo o seu compêndio teológico em relação a Cristo e o reino nesse estilo literário chamado epistolar. E esse último abismo, que necessariamente a hermenêutica não vai conseguir resolver, que é o abismo espiritual, ou também chamado de sobrenatural. E nesse quesito a gente sabe que o homem infinito não pode compreender plenamente o infinito, ou seja, não consegue compreender Deus. Então, todos esses 5 princípios que ele lista de dificuldade para a gente entender esses abismos, essa distância, eles vão ser resolvidos pela hermenêutica, mas esse último não. Esse aí geralmente se resolve com joelho, né? Joelho, vida devocional, dedicação, piedade e assim por diante. Então, olha só. Qual que é o primeiro passo da hermenêutica? O primeiro passo da hermenêutica é a exegese propriamente dita.
Quando você começa a ler um texto para interpretar, a leitura do texto já está dentro da exegese. Agora, se você vai fazer uma leitura apenas como devocional, não. Mas se você está já fazendo uma leitura de um texto para interpretá-lo, automaticamente essa leitura já faz parte da exegese. Então, de acordo com o Zuc, de novo, a exegese pode ser definida como a verificação do sentido do texto bíblico dentro de seus contextos históricos e literários, que é o que a gente vai trabalhar aí, talvez a maior parte da disciplina, aprendendo a usar o tal método chamado histórico-gramatical, né? Tem muita gente que tem dificuldade em assimilar esse conceito, mas nós vamos estudar isso aí direitinho para a gente aprender a usar esse método. Como já foi descrito anteriormente, antes de descobrir a mensagem da Escritura para a atualidade, é preciso descobrir qual foi sua mensagem para a época em cada um de seus textos, em que cada um dos seus textos foi escrito. Por esta causa, a exegese é o primeiro passo na interpretação das Escrituras. Ela começa com a observação minuciosa de cada detalhe que o texto possa oferecer, pois nada no texto deve ser considerado sem importância, pois o propósito inicial é entender qual era a intenção do autor ao escrever o texto. Em seguida, ela procura entender a mensagem que o autor escreveu dentro dos contextos histórico e literário. Essa tarefa geralmente é realizada por especialistas, ou seja, por peritos em exegese. Enfim, é preciso ter um preparo específico para realizá-la. Porém, todavia, não obstante, preste atenção nisso. Isto não quer dizer que quem não seja um especialista no assunto não possa fazer uma boa exegese. Pode. Conheço várias pessoas que não têm o conhecimento técnico, mas interpretam bem a Escritura. E a gente vai aprender uma maneira inicial de aprender a interpretar a Escritura sem ser especialista. No final, não. Vocês vão se tornar especialistas no assunto. Todavia, até lá, existem recursos, né? Talvez uma das maiores autoridades pentecostais, para mim, a maior autoridade pentecostal em Bíblia é o Gordon Fee. E eu tenho o Gordon Fee como um trunfo. Porque toda vez que alguém que não é pentecostal vem falar sobre interpretação da Bíblia, eu sempre digo que ele leu e estudou hermenêutica nos livros do Gordon Fee, que é pentecostal. Gordon Fee diz o seguinte, não é necessário, no entanto, ser um perito para fazer boa exegese. Na realidade, todos são exegetas de algum tipo. A única questão real é se você vai ser um bom exegeta. Quantas vezes, por exemplo, você ouviu ou disse o que Jesus queria dizer com aquilo foi, lá naqueles tempos, tinham o costume de... Tudo isso aí são expressões exegéticas. Então, o fulano ou o cicrano, quando faz essas interpelações e essas perguntas, esses questionamentos, essas observações e apresenta coisas dessa natureza, eles estão fazendo exegese. Só que a gente vai aprender alguns recursos necessários para facilitar o trabalho de vocês. Quando o leitor que não é um perito na interpretação bíblica, ele necessita de auxílio externo para realizar a sua exegese. Ele deve considerar que os textos bíblicos foram escritos em idiomas que possuem suas próprias regras linguísticas, dentre elas fonologia, morfologia e sintaxe, e que elas não são equivalentes às da sua língua. Também precisa levar em conta que os elementos históricos, culturais e geográficos aos quais está acostumado não são iguais aos que estão registrados na Escritura. Sendo assim, para realizar uma boa exegese, precisará de algumas ferramentas específicas. Gordon Fee, de novo, ele destaca algumas ferramentas para auxiliar quem não é ainda um especialista no assunto a fazer uma boa interpretação. Ele diz que você precisa ter um bom dicionário da Bíblia. Você tem um? Depois que eu tirar os slides, a gente vai conversar sobre isso. Você tem um dicionário da Bíblia? Um bom manual bíblico ou uma introdução à Bíblia, né, que geralmente tratam de questões similares. Uma boa tradução. As traduções hoje, graças a Deus, estão quase que niveladas, né? E bons comentários.
é necessário você se munir de comentários da Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. J. Erickson, para mim, um dos maiores teólogos da nossa geração, ele destaca também que alguns instrumentos e métodos são essenciais para o intérprete realizar sua exegese. E ele indica também concordâncias, comentários. Se você souber a língua, e vocês já passaram por ela, vai ser mais fácil para vocês, né? E os textos bíblicos na língua do Novo Testamento, no grego, gramáticas e léxicos. Então, é necessário você ter algum material de auxílio para você conseguir fazer isso aí. Então, hoje está mais fácil. Além do material impresso, nós temos hoje, os digitais, e não são poucos. Temos os sites, os e-books, e também aplicativos disponíveis para Windows, Android e iOS. Eu, particularmente, menciono esses aí, isso aí eu extraí do artigo que eu escrevi. O My Bible, eu uso o My Bible. Eu tenho ele aqui, ele é cabeceira no meu celular. O My Bible, o My Sword, o Holy Bible, The Word Bible, a Bíblia de Strong, o Olive Tree, e esse software Logos, né? O Logos fala que disponibiliza uma certa área dele de graça, mas o software Logos é pago, né? Mas esses outros aí que eu disse, esses aplicativos, você pode baixar qualquer um deles ou quantos quiser. E geralmente tem tutoriais na internet que vai te ensinar a usar o My Bible aí, o My Sword e o Holy Bible são bem parecidos. Eu acho que e o Olive Tree também são bem parecidos. Bem parecidos. Você consegue buscar o texto do Antigo Testamento lá no hebraico, buscar o texto do Novo Testamento no grego, ver as variantes textuais, o significado da palavra, lexicografia, a questão semântica também do texto. São aplicativos fenomenais, e vão auxiliar você aí a construir a sua exegese. Temos que tomar cuidado, né? O Millard J. Erickson, ele faz aí uma apreciação em relação ao cuidado que temos que tomar em relação a qualquer material que a gente use como auxílio para fazer a nossa exegese ou interpretação da Escritura. Mesmo nessa etapa, é importante pensar cuidadosamente nos materiais que estão sendo usados. Devemos considerar a posição do autor do comentário, por exemplo. Devemos, pelo menos, ter noção da perspectiva teológica do autor, a fim de que pressuposições incongruentes com nossa orientação geral não sejam importadas inconscientemente. O possível problema aqui é semelhante ao que pode ocorrer quando usamos um instrumento de navegação. Se viajarmos uma longa distância, um pequeno erro numa bússola, por exemplo, pode nos colocar bem longe da rota. Assim, é importante fazer uma avaliação cuidadosa de nossos instrumentos de interpretação. Então, tem muita gente que compra livros de pessoas leigas interpretando a Bíblia e repassam aquela interpretação para frente. Pessoas que não são especializadas no assunto e que, na maioria das vezes, faz um monte de especulação e que não é, de fato, uma interpretação correta do texto e acabam usando isso aí, né? Então, quero ver vocês aqui. Presta atenção nisso. O cara pega um material de um autor. O cara já interpretou tudo errado. Ele usa aquilo como uma ferramenta de interpretação. Então, quando a gente for se valer do material de alguém, a gente precisa se certificar que esse indivíduo é especialista e que ele pensa mais ou menos como você, né? Vai que você é alguém que é, vamos citar uma área da escatologia, porque isso é muito comum, pentecostal gosta de escatologia. Né? Você é pré-milenista, aí você está se valendo do material de um pós-milenista. Não dá, né? Então, procura conhecer o material do indivíduo para você usar algo de acordo com aquilo que
que você crê, que você entende que é a melhor maneira, então, de se aplicar. Então, esses aplicativos aí, eles vão ajudar vocês tremendamente. Eu uso o My Alguma Bible, já usei recomendação também de outros. alguém que conhece, né, professor? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, a partir dessa aula agora, nós vamos entrar na exegese passo a passo. Nós vamos fazer análises de palavras, análises de textos completos, analisar contexto, analisar a literatura e vamos pôr isso em prática. Vamos descer o machado aí, para que a gente possa aprender de verdade a lidar com os textos da Escritura. Algum de vocês já usa algum aplicativo desse aí, ou no PC ou no celular? Não? Não, professor. Eu tenho o Logos baixado no computador, mas assim, eu não domino muito ele não, assim. Olha só, Kaique, o Logos é fantástico, sabe? A versão que o pessoal usa muito, ela é paga, né? Esse My Bible, se você baixar o My Bible e assistir qualquer tutorial na internet, você vai saber usar. E eu vou te falar, você não vai Vou querer baixar deixar isso, não. Você não vai querer deixar de lado mais, não. Alguém conhece aquele texto interlinear, chamado interlinear, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Sim ou não? Eu acho que eu tenho um aqui, quer ver? Interlinear. Todos esses aplicativos, eles fazem esse trabalho aí, olha, o interlinear. Você consegue avaliar o texto na língua em que foi escrito, no seu Não, idioma, ver as interpretações, pode puxar várias versões ao mesmo tempo pelo próprio aplicativo. Você quer ver a passagem na revista e corrigida, você busca lá na revista atualizada, na NVI, na linguagem de hoje. Então, são textos que vão fazer o quê? Vão diminuir o tempo da sua pesquisa, vão te dar um caminho mais rápido para a pesquisa. Isso hoje é indispensável, a gente não tem tempo para mais nada, né? aí, ó, Bíblia interlinear. Aqui, abriu aqui, tem várias. Qual que é a melhor aqui? Não, na verdade, todo texto interlinear é bom, né? Mas aqui tem do Bíblia hebraica e grega interlinear. Usa o da Bíblia Strong, se você tiver, hein? Interlinear Strong. Então, a nossa tarefa vai ser essa. Nós vamos esmiuçar a exegese ao máximo que a gente conseguir. Então, ao contrário do que muita gente pensa, exegese não é só avaliar o texto, já que a gente está falando de Novo Testamento, não é só avaliar o texto no grego, não. É você se centralizar de acordo com a ideia autoral e saber entender por que o texto foi escrito daquela forma. Por que Paulo escreveu para Timóteo naquela ocasião? Por que Lucas endereçou as suas cartas para um tal de Teófilo? Teófilo era uma pessoa? Ou Teófilo, de fato, é qualquer pessoa que receba aqueles escritos, como alguns querem afirmar, né? Que a palavra Teófilo, se você decompor a palavra Teófilo, significa amigo de Deus, ou seja, Lucas escreveu para todos os amigos de Deus, né? A gente precisa saber dessas coisas. Então, cada carta foi endereçada. Por exemplo, a carta aos Efésios. A carta, cadê? O Leandro não está na aula hoje, senão ele vai querer mudar o TCC dele, né? A carta aos Efésios, ela só apareceu esse título aí, aos Efésios também, por volta do quarto século. Porque os manuscritos mais antigos, esta carta escrita aos Efésios não tem itinerário. Aquela expressão em Éfeso que nós temos na Bíblia, ela apareceu nos manuscritos tardios. Então, inicialmente... Oi. Não pode ir. Inicialmente, ninguém sabe para quem foi escrita a carta aos Efésios. Entendeu-se depois que tinha sido a eles. Então, nós vamos aprender essas coisas. Isso é muito importante. Porque você identificando o itinerário da carta, entendendo a intenção autoral, você vai ter possibilidade de aplicar a mensagem para hoje de maneira correta. É como o Hernandes Dias Lopes fez com o livro de Jó.
Eu não estava lá, mas eu estava. Professor, Eu não estava lá, mas eu estava aqui assistindo. Viu? Fala, Renan. professor, eu tenho uma dúvida. Eu Sim. ouvi um rapaz pregando uma vez, e aí assim ficou na minha cabeça. Quando Jesus falou lá, deixem que os mortos, sepultem os mortos, Jesus estava falando de quê? É o seguinte, o Ele cara, estava sendo o mal cara que educado queria, mesmo? o cara que queria seguir a Jesus queria esperar os pais dele falecerem para depois ele seguir o Cristo. E Jesus ali, na verdade, ele é irônico e direto. Ó, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, ó, deixa alguém fazer esse trabalho lá. Você não vai esperar seu pai morrer para depois me seguir, né? Vem logo. O que o texto lá está dizendo é isso. Me fizeram essa pergunta lá na casa de recuperação, professor. Ah, entendi. Sabe por quê, professor? E o que você Eu vi um respondeu? pregador aí da internet. É exatamente isso. E é isso. É isso que o texto está Exatamente isso. dizendo. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, o cara queria Eu vi um rapaz esperar, né? pregando, professor. Oi, pode falar. Eu vi um cara pregando essa mesma passagem, e esse aí foi o tema, esse aí foi o texto básico que ele usou. E ele já começou, né? A introdução, ele falou, olha, aqui o texto ao qual... E ele é pregador conhecido. Ele falou assim, olha, o texto ao qual nós estamos falando, né? E aí ele falou assim, olha, Jesus aqui está falando de duas dimensões de morte, aqueles que estavam mortos fisicamente, os que estavam mortos espiritualmente, era isso que Jesus estava tentando falar para o jovem e tal, e que ele devia ser... Aí ele foi continuando e a mensagem dele foi desenvolvendo nesse raciocínio. Você já ouviu uma expressão de pregador que fala assim, picou o fumo? Isso aí é só quem é da área da teologia que entende isso aí. Ele foi por um caminho que não tem nada a ver, né? Na verdade, professor, a pergunta dele para Jesus, a expressão dele para Jesus é o seguinte: deixa meu pai morrer primeiro. Então, literalmente, é o que ele falou. Depois que o meu pai morrer, eu vou te seguir, eu vou fazer tudo o que o senhor quiser depois que meu pai morrer. Jesus fala, deixa os mortos sepultar seus mortos. Literalmente foi o que ele disse. Ele falou, ó, eu quero seguir o senhor, mas vamos fazer o seguinte, espera meus pais morrerem, aí depois que eles morrerem eu venho. Jesus falou, rapaz, você não tem tempo para isso não. Deixa que algum morto cuida de enterrar outro morto. Vamos embora, vamos embora. Ó, a nossa aula, pelo que consta, tá para terminar. Se cair o link aí, fiquem tranquilos, tá? Porque o Zoom tem esse negócio, né? Então, olha só, nós vamos, na próxima aula, já entrar na questão de conhecer esse método chamado método histórico gramatical. Porque há uma proposta hoje, eu até vou procurar depois esse post da CPAD, se posicionando contra o método histórico gramatical. Eu vou procurar esse post, eu tinha salvado ele, eu não sei onde eu coloquei, para mostrar para vocês. Mas na postagem eles cometeram um equívoco terrível. Terrível, terrível. O método histórico gramatical, ele se vale da escritura, gente. Ele é fiel à escritura, porque ele respeita a inspiração, a inerrância, a infalibilidade. Então, eu, particularmente, eu sou meio avesso a essa questão de querer construir uma hermenêutica especificamente pentecostal. Eu já falei isso para vocês. Porque a hermenêutica bíblica, para quem interpreta os textos com base na Bíblia, ele já vai conceber o pentecostalismo. A contemporaneidade dos dons. Então, isso aí a gente vai perceber, porque não tem como fugir disso, né? Para você não acreditar que os dons prevalecem até agora, você precisa, em algumas passagens da Escritura, fazer uma manobra. E não é por aí. O que a CPAD sugere, professor? Olha, Qual é o método que ela eles sugeriram na nota, Salomão, que a gente abandonasse o método histórico gramatical. Não, mas e aí? Qual método que eu posso usar, então? É porque há um afã entre os pentecostais na atualidade de que se construa uma hermenêutica especificamente pentecostal. E já tem vários trabalhos nisso aí, livros bons, sabe?
Geralmente o livro de Lucas é o coqueluche de quem quer construir uma hermenêutica pentecostal. Eu acredito o seguinte, que se você concebe a contemporaneidade, você não é sensacionista através da leitura da Escritura, o seu método de interpretar já é válido. Porque eles quiseram dizer o seguinte, que os tradicionais usam um método histórico gramatical há muitos anos e até hoje não acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. Que absurdo! Como que não acreditam, né? Talvez não acreditam como os pentecostais, mas acreditam. Por exemplo, vocês estavam lá em loco, vocês viram o homem pregar. Aquele homem não crê no Espírito Santo, não? Crê no Espírito Santo e crê em milagres. Perguntaram Então, para ele se Deus faz milagres, ele falou assim, Deus não aposentou. Mas o Fernando é uma exceção, professor. não, Até tudo mesmo bem, meio mas reformado, é o que eu estou ele dizendo. Ele é meio queimado no meio protestante. Mas eu estou usando isso aí, justamente para você entender que alguém que concebe e usa um método histórico gramatical chegou a essa conclusão. Então, não é regra, eu não posso falar que todo mundo que usa o método histórico gramatical vai deixar de crer na contemporaneidade dos dons espirituais. Então, eu acho que a CPAD, nessa nota, ela foi extremamente infeliz. Infeliz. É uma rata assembleiana. Então, Querer colocar a culpa no método, vai queimar o método. Não, é ridículo. Né? Então, nós vamos usar a nossa exegese dentro do método histórico gramatical. Sabemos que o método histórico crítico, por mais que ele tenha seus problemas, ele também contribui, gente. A gente não pode ser bitolado, a gente tem que aproveitar o que é bom de todas as coisas, saber descartar o que é ruim. Por exemplo, o método histórico crítico fez com que as pessoas que professam a fé chamada ortodoxa se preocupassem com questões que não se preocupavam antes, né? Essa questão das fontes que ele levantou fez com que os tradicionais pentecostais, que são ortodoxos, voltassem a estudar novamente. Então, a gente vai fazer, sim, uma análise exegética usando o método histórico gramatical. Eu vou procurar a nota que a CPAD soltou sobre isso aí e vou ver se eu consigo postar no grupo. Não sei se hoje, talvez amanhã, que eu não me lembro como que eu salvei esse texto, mas eu achei lamentável a proposta. E eles, escrevendo sobre isso, eles cometeram um gafe terrível, falando sobre método histórico gramatical. Eles confundiram o método histórico gramatical com o histórico crítico no texto. Foi um trem de fazer vergonha na gente. Então, a nossa aula de hoje é essa. A aula foi gravada, vai estar na plataforma também. Essa semana eu vou abrir a plataforma lá e vou colocar textos para vocês e vídeos, que até agora eu não mexi com isso. Mas esse final de semana eu vou fazer edição de aulas aqui e vou postar lá para vocês. E esse material que a gente está usando primário aí é do artigo A Importância da Hermenêutica na Interpretação das Escrituras, do autor Cleuber Evaristo. Não sei se já ouviram falar, mas é desse camarada aí. Meus irmãos, muito obrigado pela presença. Deus abençoe vocês. O Zoom aumentou o tempo, ó, que já passou. Eu não achei, até agora eu não achei o aplicativo. Achei o Strong, mandei no seu privado aí para você ver qual que é a minhozinha de baixar aqui. Tá. Vamos continuar só mais um pouquinho. A aula já passou do tempo e não caiu ali. Apareceu uma mensagem na tela aqui, professor, que tinha ajustado o tempo para, tipo assim, não limitado. Ilimitado. Que maravilha, eu não vi isso, não. Estava aqui entretido. Mas isso acontece, tipo assim, uma vez. Não, então nós somos premiados, que aconteceu conosco, né? Sim. Então, meus queridos, eu particularmente aprecio muito vocês, isso não é bajulação, aprendi a gostar de vocês, uma turma boa, a gente interage bem. Caminhei com o Rodrigo e o Cearle primeiro, do que com o restante da turma, né? Mas aprendi a gostar de vocês, a Graciele estou conhecendo agora, mas se ela está com a turma de vocês, eu sei que é gente boa. Então, Deus abençoe, até o nosso próximo encontro e a gente vai se falando. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, perguntas, esse é o momento.
É recíproco, viu, professor? Ok. O Natan não faz parte dessa matéria, não? Ah, faz, ele tá aí, ó. Tá apagadinho ali, ó. Tô aqui, professor, tô aqui. Não, agora que eu vi ali, porque você não fala mais, você ficou mudo. Pentecostal engoliu a língua, que negócio é esse? Não, mas eu falei o negócio do Hernandes, eu falei, tem uma hora que... Aí eu sou igual pentecostal, em culto presbiteriano. Tem que ficar disfarçado, mas tem que dar o braço. Eita, Glória! Então, meus queridos, um grande abraço, Deus abençoe. A gente vai se falando aí, tá ok? Amém. Amém, professor. Vitorino, eu vou analisar aqui o que você mandou e te falo. Valeu.